Fala galera, de volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. Já vou falando pra vocês, o Velho na Torre traz vídeos aqui todas as sextas-feiras às 17h30. E como eu prometi, aqui continuamos com o vídeo anterior, falando sobre o nosso querido Jack Kirby. Bem, quando surgiu o cinema 3D, Simon e Kirby tentaram lançar nos quadrinhos, com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Steve Ditko. Uma das coisas que ficam claras é que a imagem, a ideia de um Homem-Aranha permeou por anos em desenhos e conceitos desenvolvidos por Jack, levando-nos a crer que ele estava mais do que envolvido na criação do personagem, do qual Stan Lee gosta de admitir tanto que ele criou. Mas é cedo para falarmos sobre essa história, pois antes disso traz um momento mais sombrio dos quadrinhos, pois graças ao Dr. Frederick Wertham, que Kirby chamava de matador de quadrinhos, com seu livro A Sedução do Inocente, Wertham conseguiu transformar todos os quadrinhos como algo abominável, execrável e, graças a isso, fogueiras foram acesas e também uma comissão no Congresso foi criada para julgar os quadrinhos no seu geral. Essa comissão era liderada pelo senador Robert Hendrickson. Kirby terminava culpando o senador Estes Kefauver, que fazia até parte da subcomissão do Senado dos Estados Unidos sobre delinquência juvenil junto com Hendrickson. E essa comissão levou à criação da Comics Code Authority, a CCA. Assim sendo, qualquer história em quadrinhos que não tivesse o selo da CCA terminava sendo desprezado nas bancas, recolhido e levando várias editoras a fechar e à falência. Com isso, Kirby e Simon perderam vários contratos e ao fechamento dos estúdios deles, o que culminou na separação de um dos períodos mais longos de parceria dos quadrinhos, que eu considero superando até Will Eisner e Jerry Iger essa parceria. Kirby continuou trabalhando com o que gostava, ficção científica. Nessa época, que era de vacas magras, ele chegou a criar para a DC Comics Os Desafiadores do Desconhecido, um grupo de 4 homens que, após sofrerem um acidente e sobreviverem, decidem enfrentar o impossível. Com isso, Jack Schiff, que era editor da DC, National Comics na época, encomenda com Kirby uma tira em quadrinhos, na qual Kirby traz de volta uma ideia antiga dele de Joe Simon, os agentes espaciais, que ele terminou renomeando de Sky Masters. O trabalho dele era tão incrível que levou até ao FBI visitá-lo, achando que ele era algum tipo de espião por conta de seus desenhos. Mas, de acordo com Kirby, Schiff passou a perna nele, o que levou a um processo judicial no qual Kirby perdeu para Schiff. Daí entramos no que viria a ser um grande marco da história dos quadrinhos, o surgimento da Marvel Comics. A história de Tom Scioli traz as duas vertentes sendo contadas por Kirby e por Stan Lee. Na de Kirby, ele diz que chegou lá na Timely, Stan Lee estava com cara de choro e viu pessoas carregando os móveis para fora. Já quando ouvimos da de Stan Lee, ele falava que se ele estava assim, seria por ter havido perdido um amigo e colaborador de longa data. Mas a única coisa que as histórias se identificam é que Mark Goodman pretendia fechar a Timely, pois não estava mais dando lucro. Então, assim começou a parceria de Stan Lee e Jack Kirby no chamado Método Marvel. Esse
método Marvel já era algo que Lee trabalhava com outros artistas da Timely. Ele sentava com o artista e conversava com ele. O artista, ia e fazia o esboço da história e levava para a aprovação de Stan Lee. E caso Lee aprovasse, o artista contava a história com os seus traços, deixando para Lee complementar com os balões e os recordatórios. Na época, a DC Comics estava recriando vários de seus personagens, como Lanterna Verde e Flash, por exemplo. E com isso, um novo supergrupo, a Liga da Justiça. Dessa forma, Goodman deu uma segunda chance para Timely, agora rebatizado de Marvel Comics, que vinha com Lee e Kirby desenvolvendo histórias de ficção científica e faroeste, só que incluindo alguns monstros aleatoriamente que não era permitido devido ao CCA. Com isso, as vendas haviam melhorado. Kirby, então, pensou em 4 pessoas, no mesmo estilo de Os Desafiadores do Desconhecido, que eram atingidos por uma tempestade cósmica e ganhavam poderes, fazendo surgir, assim, o Quarteto Fantástico. A diferença dos personagens da DC Comics e este quarteto tinham problemas. Este quarteto tinha vários problemas pessoais e no começo não usavam trajes, o que atraiu rapidamente o público para as histórias e levando a Marvel Comics ao sucesso tão desejado. Quando Kirby assistiu ao Monstro de Frankenstein, ele pensou que poderia criar algo semelhante, mas com alguma coisa a mais, como o Médico e o Monstro, Lobisomem e a Besta de Yucca Flats. Assim surgiu o Hulk, onde o cientista sofre um acidente com uma bomba gama após salvar o jovem e se torna este monstro, que ele se transforma toda noite. E este monstro é extremamente forte. O gosto de Kirby por ficção científica o fez criar o personagem Henry Pym, um cientista que cria um dispositivo que o faz encolher ao tamanho de formigas e com isso ele desenvolve um capacete para se comunicar com elas. Também a paixão de Kirby por mitologia o fez várias vezes trabalhar com a ideia do Thor. Criou o filho do Thor, imaginou um nativo americano encontrando o Mjolnir e ganhava poderes do Deus do Trovão. Então, ele imaginou o que aconteceria se um médico deficiente encontrasse o martelo Mjolnir e se transformasse em Thor, assim criando o poderoso personagem. Kirby também fala como foi que veio a ideia do Homem de Ferro antes de ser passado para Don Heck e também do Homem-Aranha. Kirby estava desapontado de não ver seu nome como criador do Homem de Ferro, mas ele precisava manter o seu sustento, pois tinha 4 crianças para sustentar. Então, mostrou a ideia para Stan Lee e, devido ao grande número de trabalho que tinha, concordou que Steve Ditko assumisse a história. E, uma mostra que eu já falei para vocês de concordar com a visão de Ditko, desenhou a capa da revista. Ficção científica sempre foi o grande amor de Jack. E os pulps foram sua porta de entrada para esse mundo. Sempre que Kirby precisava de uma nova ideia, ele se debruçava sobre suas antigas revistas para imaginar algo novo. E foi assim que surgiu a ideia de Os Mutantes. Mas Goodman não gostou muito do nome. Com uma das inspirações de Kirby tinha sido o filme O Homem dos Olhos de Raio-X. Ele pensou em nomear os personagens como X-Men, dando ao líder do grupo o sobrenome igual do personagem do filme, Xavier. Uma das coisas claras do livro de Scioli é que Kirby se dava crédito por muitas das criações da Marvel Comics, mesmo citando que os artistas envolvidos posteriormente
fizeram um trabalho melhor do que ele faria, como no caso do Homem-Aranha e também do Demolidor. Kirby dizia que sua ideia vinha do personagem da Era de Ouro dos quadrinhos, com o mesmo nome, parecido com esse, mas com um conceito diferente. Ele bolou a capa, que tinha sua arte, mas o interior foi todo concebido por Bill Everett. A Liga da Justiça era um tremendo sucesso e Goodman queria algo que se parecesse com aquilo. Então Kirby seguiu a ideia de unir vários personagens e criou os Vingadores. Kirby não estava satisfeito de ter criado tantas coisas e Lee sempre levava o crédito. Então, quando ele desenvolveu o layout de uma história do Hulk, ganhou o crédito por isso. Mas a vida não era fácil entre os dois, pois por vezes eles brigavam e Kirby jogava material fora, pois não queria que fosse aproveitado pelas suas costas. Nick Fury era um personagem que Jack Kirby guardou por muito tempo para ele mesmo, pois Ross sempre o lembrava, sempre que se ele levasse para Marvel, terminaria perdendo os créditos para Stan Lee. Mas, assim, gente, Kirby era um humano inquieto, que não gostava de deixar seus personagens guardados por muito tempo. Então, ele queria usar Fury em uma história com o título de O Homem que se chamava Morte, com as letras separadas, M-O-R-T-E. Como você pode ver que eu estou colocando aqui embaixo para vocês. Mas, devidos ao CCA, preferiram intitular Nick Fury, agente da SHIELD. Percebendo que os super-heróis estavam começando a ser muito mais aceitos, Kirby pensou que este era o momento certo de trazer o personagem que ele e Simon criaram, o Capitão América, de volta. Assim sendo, ele desenvolveu uma história que aconteceu com o Capitão América logo durante a guerra, na verdade. Ele terminou congelado e foi descoberto pelos Vingadores e se tornou membro destes. Jack Kirby era o braço forte da Marvel, se levarmos em conta as suas histórias, e não era valorizado desta forma. Chegou a acontecer uma promessa que tinha vindo de Goodman dele receber uma porcentagem pelos sucessos. E, mesmo que tivesse passado por isso outra vez, né, ele e Simon foram passados a perna por causa do Capitão América, ele acreditou. Assim sendo, criou os Inumanos, grupo que começou com apoio nas revistas do Quarteto Fantástico, ganharam histórias próprias logo depois. Decidiu trazer outro ser mitológico para a Marvel também, Hércules. E ele enfrentava Thor no começo, depois se tornou efetivo. Quando estavam perto de lançar a edição 50 do Quarteto Fantástico, Kirby deu a ideia de criarem a história de um ser intergaláctico que devorava mundos. Ele era presidido por um arauto que visitava o planeta antes deste ser devorado. Kirby desenvolveu todo o conceito do devorador de mundos, Galactus, e o seu arauto surfista prateado, que eu dou crédito a Stan Lee pelo nome, mas era baseado na arte de Kirby. Então, tem a terceira parte ainda que eu quero terminar aqui para vocês. Eu vou trazer a terceira parte, não deixe de vir conferir. Eu já vou finalizando o vídeo aqui. Deixa o like se vocês gostaram do vídeo, deixem um dislike se não gostaram. Tudo bem, não é problema nenhum, é mais o feedback que entra, gente. Eu também peço, comentem aqui embaixo se estão gostando dessa série de vídeos, se gostaram desse segundo vídeo. E lógico, eu peço para estar atraindo mais pessoas, para que as pessoas saibam que existe o Velho na Torre. Compartilhe o vídeo, joga pra frente aí, galera. Deixa a galera conhecer aqui o canal. E lógico, tá aqui ainda. Faz um grande favor pra mim. Se inscreve aqui embaixo, dá aquela inscrita aqui embaixo. É só você clicar no botãozinho, dar o peteleco na sinetinha pra não estar perdendo os vídeos. Porque
dentro em breve, na próxima semana, tem a finalização dessa série de vídeos com Jack Kirby. O Velho na Torre vai ficando nessa. Agradeço a todos. Até mais.